Esse é o primeiro episódio de uma série de 10. 10 episódios que eu vou mostrar para várias pessoas o que uma transformação sobre esporte, sobre mentalidade e sobre filosofia. São 3 pilares fundamentais que você consegue não só mudar a sua vida. E hoje é um episódio inicial e eu trago um amigo que já passou por várias situações que dá lição de vida. E eu vou contar várias histórias sobre ele que ele influenciou, principalmente na minha. Quando eu estava treinando durante algum tempo sobre o Ultraman, por vários momentos eu pensava em parar, mas naquele momento vinha ele e falava assim, cara, eu não posso parar. Inclusive ele me ajudou em vários outros treinamentos, sem ele ter a noção, mas agora aqui no bate-papo a gente vai poder falar pela primeira vez. Eu acho que já falei algumas vezes para ele, mas não abertamente do quanto ele influenciou. E hoje ele me dando esse exemplo, porque eu acredito que é justamente isso. Eu quero entender um pouco mais dele, o quanto ele tem transformado não só a vida dele, mas o micromundo onde ele vive, com a família dele e com várias outras pessoas. E pela segunda vez, ele resiliente de novo, ele se transformando. Ele estava num belo do emprego, ele decidiu sair e tentar não só transformar a vida dele de novo, mas de várias outras pessoas. Hoje é a primeira vez meu amigo Cornelius, um triatleta transplantado, que vai dar uma lição hoje pra gente que como saiu disso. Meu irmão, gratidão aí por receber aí por esse convite de vir para cá. E aí, agora com você, me fala sobre o que você tem feito hoje da sua vida, porque é inspiradora, meu irmão. Julião, obrigado pelo convite, né? Estou aqui com o maior prazer, né? A gente tem uma amizade muito bacana, muito bonita, muitas ideias em sintonia e é um prazer enorme mesmo estar nesse podcast, uma honra para mim estar por aqui. Bom, o que eu estou fazendo hoje em dia? Eu estou trabalhando depois de quase 20 anos no mundo corporativo, entre grandes multinacionais, uma norte-americana e uma francesa, e, né, como você falou na introdução, resolvi, por uma questão de mudança de ambições na minha vida, até 2018 eu tinha ambições muito fortes de seguir crescendo no mundo corporativo. Naquela época eu estava na GE, General Electric, uma grande multinacional norte-americana, e estava trabalhando para chegar numa posição de diretoria. A posição chegou a abrir, mas eu não pude aplicar para a vaga. Até poderia, mas não apliquei porque eu estava já lutando contra 2 doenças autoimunes graves que, naquele mesmo ano, em 2018, uma delas viria a me levar para um transplante de fígado. E isso realmente mudou por completo a minha vida, né? Minhas ambições mudaram tremendamente. Então você acha que aqui, para você, assim, porque assim, eu gosto muito de perguntar para as pessoas em que momento da vida delas parece que fez uma chavinha, porque eu recebo muito essas perguntas. Julio, que hora que mudou a sua vida? Que hora que foi o momento? É, eu tenho uma ideia para mim, mas você acha que para você, quando você olhou esse ciclo todo da sua vida, você acha que a mudança se deu ali naquele transplante, ou você acha que ele veio um pouquinho antes e aquilo ali simplesmente falou, bom, é agora? O transplante, eu acho que foi, como eu diria, a fagulha final de algo que era talvez eu mesmo, né? Só para você entender um pouco melhor o que eu estou falando, meu pai era filósofo, já faleceu. A minha mãe, pedagoga, ambos professores universitários, lá na Universidade Federal da Paraíba, e eu sempre tive uma vivência assim muito cercada de livros e de questões muito humanas, de muita humanidade dentro de casa. Embora eu viesse no mundo corporativo, eu acho que Tinha um ponto ali. tinha um ponto, né, que sempre estava o meu modo de fazer gestão. Fui líder de equipes, né, famosa alta performance, equipes de alta performance, por mais de 15 anos, mas sempre lideranças muito humanizadas. Quando eu passei pelo transplante, eu acho que essa humanidade ela florou de vez. O transplante ele traz uma perspectiva de finitude da vida, que poucas pessoas, né, passam por isso, né? Ainda bem, né? Porque não é uma experiência
não é uma sensação bacana você saber que sua vida pode cessar prematuramente. Então isso traz um choque muito grande. Então, após o meu transplante, eu comecei a rever a vida de uma maneira muito diferente. Comecei a me envolver com outras pessoas também, transplantadas e em pré-transplante, e notei que poderia ajudar essas pessoas. Criei uma conta numa rede social, as pessoas começaram a me procurar também, e quando eu conversava com essas pessoas, eu via que elas se tocavam pela minha experiência e eu conseguia enchê-las de esperança baseado no próprio sucesso do que eu tinha passado ali no transplante. Então essa conexão maior, no sentido mais assim, direto com pessoas tratando de questões de vida, me sensibilizou muito. E a partir disso, as minhas ambições de fato mudaram. Mas elas mudaram porque também eu tinha essa fagulha familiar do lado mais humano. E aí, quando veio tudo isso, né, todos esses acontecimentos, aí realmente esse negócio veio com tudo. E em um dado momento eu falei, cara, eu não quero mais seguir uma vida onde o meu objetivo fim, do ponto de vista de trabalho, que é o que consome a maior parte da nossa vida, seja um produto. Eu quero que o meu objetivo fim agora seja pessoas. E aí eu promovi uma mudança na minha carreira ano passado. O que me chamou a atenção foi assim, eu não sabia dessa parte sua, embora a gente já conversou pra caramba sobre isso, principalmente, eu não sabia que seu pai tinha uma parte filosófica, né? E eu acho que, por incrível que pareça, eu sabia que tinha alguma coisa nesse meio, né? Porque eu costumo falar com muitas pessoas, eu acredito muito que o nosso crescimento, a nossa vida, a nossa transformação vem muito da nossa base, vem muito dos pais. Até porque muitas crenças, muitos problemas que a gente vem Uhum. carregando também vem um pouco dos pais. E detalhe, não é julgando culpa nos pais, não, pelo amor de Deus. Porque tem pessoas aqui de 40 anos ainda que estão culpando pais por uma questão que não é mais dos pais, é dele. A mudança vem dele, não dos pais. E eu percebo assim, quando você já tem um pai que está te mostrando um outro viés, uma outra forma, e aí você vai para o outro lado, que tem a sua mãe, então já teve uma base muito Tive, pronta para você. Foi onde que você olhou e falou assim, opa, tive uma peraí. base fantástica. Né? Meus pais, assim, né, e a maior herança dos meus pais, né, além do gosto pelos estudos ali, a noção de ética e moral e honestidade, assim, de uma solidez excepcional. Então, me peça para fazer qualquer coisa, só não me peça para mentir, para prometer coisas que eu acho que não funcionam, que eu não acredite. Então, essa base moral e ética, eu tenho um orgulho assim gigante disso que meus pais me deixaram como maior herança, eu diria. Mas isso, eu falo muito isso porque os meus pais não me deram esse berço, né? Então, e não foi, literalmente, para quem me conhece, você me conhece bem sobre isso, a minha transformação foi, enfim, mas não é sobre isso. Mas quando você começa a olhar e perdoa o passado, quando você olha para o passado como um É, passado, com certeza. como um exemplo, falar, opa, vem cá, isso daqui me pertence até ali, mas daqui para lá é tomada da minha decisão. Então, qual é a Exato. minha escolha para isso, né? Então, eu acho que é esse o momento que às vezes a pessoa vem. E quando eu conheci a filosofia tem apenas 5, 6 anos. De fato, quando a gente começou a brincar, né? Você sabe disso. Então, quando você olha para o que eles dizem, e você olha justamente o que você falou, a finitude da vida, você está vivendo ou você está apenas existindo? O que que você vai querer? Então, quando você olha para esse momento, você fala, é só isso? E quando eu chegar lá no final, eu quero olhar para trás, a Lucilena Galvão fala muito isso. Quando você chegar no final da vida, você quer olhar para trás, o que que você quer deixar? Um rastro de mata devastada ou um caminho de flores? Eu acho que é justamente pensar sobre isso. E é uma coisa que vem moldando, que vem constantemente fazendo comigo. Então, isso é bom. Agora, eu quero uma outra parte. Essa questão sua, ô Cornelis, sobre o transplante, ela aconteceu quando? E foi uma coisa assim, deu o indício de alguma coisa ou foi uma. Pronto, você chegou, tá aqui a Não, cara, informação.
o diagnóstico dessas doenças, das duas primeiras, eu vou chegar numa terceira também, gravíssima, né? Foi em 2011. Peraí. Você teve duas e agora você está esperando o diagnóstico de uma Não, terceira? eu tive uma Você terceira, teve a terceira. depois do transplante. Vou chegar nela. Então você teve a primeira, você teve a segunda e Antes do transplante, e após o transplante, uma terceira doença, neurológica grave também. Em 2011, eu fui diagnosticado primeiro com uma doença grave intestinal, chamada retocolite crônica ulcerativa. Ela se caracteriza por uma diarreia, inicialmente, que pode tomar proporções bem severas. Fui no médico, o médico passou um exame, uma colonoscopia ali em 2011, e já naquela colonoscopia diagnosticou: você tem uma retocolite. Não dei muita bola porque o médico não fez nenhum espanto com aquilo, né? Me passou uma medicação, com 2, 3 semanas os sintomas tinham cessado e estava tudo normal. Beleza, normalizei. Alguns meses depois, fui fazer um check-up, incluindo a parte de cardio, e o cardiologista, né, pedir aqueles exames gerais, e ali pela primeira vez apareceram alterações nas minhas enzimas hepáticas do fígado. Aquilo fez o meu cabelo arrepiar de medo. Porque a minha história de doenças hepáticas, de doença hepática, porque é apenas uma, não começou comigo. Começou com o meu irmão mais velho. Lá em casa somos 3, tem um irmão mais velho, o do meio, e eu sou o caçula. O meu irmão mais velho fez um transplante de fígado em 2002, viveu bem por cerca de 5 anos, a doença dele voltou, teve uma recidiva, né? E após 3 anos na luta contra essa doença, que tinha voltado, ele faleceu em 2010. Exatamente um ano depois, eu tive o diagnóstico de uma doença intestinal, e desde que ele adoeceu, muito tempo antes, lá desde o transplante, mais de uma década, eu fazia um controle do meu fígado, nunca tinha aparecido nada, e um ano após a morte dele, aparecem alterações no meu fígado. Inicialmente, né, pode ser a famosa gordurinha no fígado, qualquer coisa, né? Afinal, eu, né, fazia todos os anos. Né, eu costumo dizer que eu não tinha nem dor de cabeça até os meus 36 anos. Nem um analgésico para dor de cabeça eu precisava tomar na minha vida, até aquele momento. E aí, né, eu lembro que eu já saí de um hospital, do laboratório com os exames, vi o resultado, fui para outro laboratório, né, um laboratório famoso em São Paulo, particular, falei, repete esses exames aqui. Nem fui no médico. Quando repetiu, mesmo resultado. Aí eu já fui na médica especialista, a hepato, que foi quem, 7 anos depois, fez o meu transplante. Fez, doutora, está alterado. Ela disse, ó, você já tem a doença intestinal. E agora você está com alterações hepáticas. Eu não posso te afirmar que já é a doença hepática que seu irmão teve, uma doença chamada colangite esclerosante primária. Mas você tem as duas, vamos acompanhar. Por que a relação com a doença intestinal? Porque na grande maioria das vezes, essa doença hepática, ela vem com essa doença intestinal junto. aqui, aquelas fotos que você mandou eram da primeira cirurgia ou do primeiro transplante ou aquele ali ainda ia É ser? do primeiro transplante, né? Eu fiz só um transplante. Só fez um? Eu fiz um transplante. As fotos são do meu Consegue transplante. colocar as fotos? Isso daí então foi do quê? 2018. 2018. Provavelmente dia 1º de janeiro de 2019, né? A minha cirurgia, o transplante, foi no dia 31 de dezembro de 2018. Foi literalmente, né, que simbologia, né? Ano novo, vida nova. Porque se não fosse um transplante, hoje era lápide. Não Não tinha estava por como aqui. mesmo, era Né? aquele momento. Estava bem ruim. Aqui é exatamente no pós-transplante, entubado ainda, no dia seguinte ao transplante. Bem assim, uma cirurgia longa de 10 horas de duração. Foi um transplante complicado, não foi um transplante simples. E aí, né, eu entubado, poucas horas depois já me extubaram, né? Tiraram aí.
Eu gosto de perguntar uma coisa que parece ser doida, mas assim, só que para quem passa uma situação como essas que a gente imagina, é, você sabe, essa história minha que eu tive o pensamento suicida por causa de um Uhum. diagnóstico errado, de uma doença do ELA, tal. Isso é muito marcante. E eu só me dei conta que eu tive um pensamento suicida um belo dia quando eu falei isso em voz alta de uma pessoa que havia se suicidado, e eu olhei e falei assim, meu, essa pessoa é louca, né? Naquele momento deu um gap pra mim e eu falei, cara, eu também pensei nisso. Mas aí você olha e você fala assim, porque eu fui diagnosticado com uma doença. Na minha mente eu não estava preparado para ouvir aquilo. Pô, você tem uma doença do ELA, você tá Pô, eu estava fazendo uma bateria de exames, era o meu final, ou seja, com 33 anos, 34 anos, eu já tô com a finitude da vida, já tô pronto para morrer, mas calma aí, não fiz nada. Foi naquele momento. Eu não tinha o equilíbrio mental que eu tenho hoje. Sim. E como que foi o equilíbrio mental para você nisso daí, para passar isso daí? Cara, assim, quando veio, né, essas primeiras alterações, eu me assustei bastante, né? Mas ainda ali, naquele início, eu pensei, bom, essa é uma doença de progressão lenta e meu irmão passou por um transplante devido a essa doença, mas há um percentual de pessoas que não passam. Baixo, acho que 80, 90% das pessoas que têm essa doença vão ter que ir a transplante. Na medida que essa doença foi evoluindo, essa perspectiva do transplante se tornou uma realidade. Nos primeiros anos, então eu fiz algumas mudanças. Então eu bebia bastante. Essa doença não tem nada a ver com álcool, mas eu bebia bastante. Então eu diminuí, voltei para os esportes, comecei a agir no sentido de fazer um caminho diferente do que o meu irmão fez. Como é uma doença rara, quando o meu irmão teve o diagnóstico, foi diferente de mim. Ele foi diagnosticado com a doença já no ápice. A minha estava no começo. Fiz, bom, eu vou fazer algumas mudanças na minha vida. Fiz algumas mudanças, ao mesmo tempo sem deixar de viver. Eu disse, não, eu vou continuar vivendo também. Não vou parar, congelar aqui. Mas algumas coisas eu vou tentar fazer. Aí comecei a fazer algumas corridinhas de rua, comecei a alimentar um pouco melhor, a questão do álcool, comecei a beber só cerveja. Isso quanto tempo depois do transplante? Não, isso Isso antes? antes do transplante, estou Antes do falando no transplante? diagnóstico. Após o meu diagnóstico, assim que eu fui diagnosticado, lá em Você já 2011, começou a eu alterar. já comecei a alterar algumas coisas. É a questão do agir, né? O meu irmão não teve a chance de agir. A doença é de progressão lenta. Bom, o que é que pode me ajudar nesse âmbito? Então, por exemplo, eu gostava de beber uísque, deixei de lado. Tinha garrafas em casa, dei tudo pro meu irmão. Hoje nem vinho, nada. Hoje nada. Nada, né? Mas tem vinho sobrando lá ou não? Não tem mais. Tem vinho? Já foi. Talvez tenha que minha esposa toma. É. E aí, Júlio, então assim, por alguns anos eu ainda fui ali alimentando uma certa esperança de que não chegaria ao transplante. Mas a doença, ela foi evoluindo. Em um dado momento, e eu, né, como engenheiro, meu louco, o que é que eu fiz? Todos os meus exames, cara, eu planilhava. Como eu fazia muito exame, eu planilhava e ainda coloquei uns negócios lá para ficar colorido. Quando estava tudo verde, Você montou um KPI do seu exame. mantenho o KPI. E aí o que acontece, cara? Assim, no começo era tudo verde, eu tinha uma crise, ficava vermelho, depois da crise, verde. E em um dado momento aquilo tudo começou a ficar vermelho. Aí, ih, rapaz, isso aqui, a situação não está ficando boa, né? Já não está voltando mais. E aí, de fato, eu só piorei, né? O meu ano anterior ao transplante, o ano de 2018, né? Foi no último dia de 2018. Mas ali, desde os anos de 2017 e 2018 foram muito complicados. No final de 2016, eu fiz uma corrida de rua em Campinas, acabei essa corrida achando que ia entrar em crise, e eu tinha 2, 3 crises anuais, desde 2011. E essas crises eu debelava com antibiótico comprado em farmácia. Já tinha um esquema com a minha médica, ela me deixava a receita, eu começava a me sentir mal, ligava para ela, dizia, tome, Cornelis. E aí já matava a crise na raiz. Isso caminhou assim por 5 anos, mais ou menos.
Quando chegou fim de 2016, eu fraco, me sentindo fraco. Fiz uma corrida, achei que ia entrar em crise, não entrei porque descansei muito, enfim, meu corpo conseguiu lidar com aquilo. E falei assim, cara, eu vou esperar mais alguns meses agora, se eu me recuperar, eu volto para essas corridas. Não voltei mais nunca. Né? Fim de 2016, entrei num sedentarismo forçado, de fraqueza. 2016, minhas taxas arregaçaram de ruim. E 2017, aí eu tava todo fodido. Meu, é desnutrido, ictérico, que é quando a gente fica amarelo. Então você fica um amarelo, mas não é um amarelo bonito, é um amarelo barro, assim, seco. Né? Eu não tinha paladar, eu não tinha fome, eu tinha uma hipertensão portal. O sistema porta é o sistema de veias ali que conecta no fígado. Quando o fígado está ruim, você começa a ter uma hipertensão naquela região. E isso espalha para o seu corpo. Você mede a pressão sistêmica, tá boa, mas aqui interno estava arrebentando. E uma das consequências que você tem dessa hipertensão portal, ela tem que extravasar, você começa a ter varizes no esôfago. Varizes que correm o risco de explodir, você tem uma hemorragia aqui e morrer. Minha médica dizia, Cornelis, ó, é 50-50. Tem que cuidar dessas varizes. Se estourar uma, pode ser que você nem chegue no hospital. E se chegar no hospital, é difícil ainda da equipe médica, né, localizar, fazer o procedimento. Então, aí o que é que eu tinha que fazer? Uma endoscopia a cada 3, 4 meses. Essa endoscopia, eles já verificavam onde é que tinha os pontos vermelhos e faziam um procedimento em cada ponto vermelho. E aí eu tinha que ficar uma semana só comendo líquido. Para alguém que já estava desnutrido, normalmente eu descompensava com isso. Então eu tinha febres, o abdômen aqui meio dilatado, sempre com dores. Cara, Júlio, eu tinha analgésico em todo lugar que você imaginar. Era no porta-luva do carro, na mochila, nas Era a gavetas vida do que você trabalho. tinha para viver. E eu trabalhava feito louco. Né? Trabalhando em analgésico. Onde eu ia era analgésico e antibiótico. Direto, porque assim, Meio que estava dopado, né? equipado e o trabalho, né? Assim, por que você não pôde trabalhar? Cara, uma Que era o das que te coisas. motivava. Trabalho, assim, eu sou, digamos assim, eu acho que a ociosidade, ela sempre vai fazer mal. Você tem que preencher a cabeça. Você tem que preencher. A mentalidade, se você não colocar ela para funcionar, a gente sabe, a mentalidade é o músculo, o cérebro é músculo. Exato. Toda vez que você para, não tem como. E é isso que eu sempre penso na questão do o quanto eu posso fazer para evoluir. Porque se você não. Eu fico muito assim, quando eu vejo pessoas que param num determinado momento, param de evoluir. Eu literalmente falo assim, cara, mas tá bom a vida do jeito que tá? Cara, a gente já fala muito sobre isso, né? Fala, meu, o que você tá querendo pra. A pessoa tá assim, literalmente, sem propósito, sem uns objetivos, sem. Às vezes a pessoa, pô, Júlio, você sonha demais. Até brincaram comigo recentemente, falando, pô, você tem TDAH, só pode ser. Porque eu falei, cara, não é. E a gente brinca, quando a gente descobre o tempo, a gente se torna dono do tempo, e não é ele dono de nós. E é essa uma jogada que a gente faz, que a gente começa a pensar. E eu fico pensando, meu, como que aquela pessoa conseguiu chegar naquele jeito? Como ela? E quando eu te conheci especificamente, foi quando eu entrei no triatlon, né? Eu me lembro, a gente estava com o nosso coach lá, e aí eu vi você chegando, fazendo uma reportagem, eu até olhei e falei, quem que é esse cara? Esse Fazendo louco uma aí. reportagem, quem que é esse doido? Aí eu me lembro que ela falou assim, não, cara, é um transplantado, tô dando entrevista aqui. Eu falei, transplantado? Fazendo triatlo? Mas esse cara tem... O que ele tem na cabeça? E aí que eu fui começar a entender, me aproximei de você, obviamente, porque era isso que para mim, até dentro do Ultraman, o meu nome dentro do Ultraman está escrito como Aprendendo com os Mestres. E é justamente isso que eu fazia. Quando eu olho para uma pessoa que eu vejo que aquela pessoa está num patamar acima que o meu, seja ele mental, seja ele intelectual, seja ele de alta performance, eu sei que aquilo ali vai fazer sentido para mim, eu falo, puta, deixa eu me aproximar. O que esse cara tem para poder me trazer? E dentro daquelas nossas conversas, dentro daqueles nossos bate-papo, eu olhava e falava, caraca. E aí que nem eu ia treinar, pô, você lembra disso? Treinando no frio e tudo mais. Eu falava assim, putz, mas eu ainda
tô bem aqui, eu não tô, não, vou treinar. Então, assim, e é esse que é o grande objetivo de eu criar esse podcast, que é justamente trazer situações como a sua, trazer situações como as minhas, trazer situações de pessoas reais que passaram por dificuldades, porque às vezes, e eu percebo isso, a gente conversa muito sobre isso, as pessoas elas são muito frágeis com o momento que elas estão vivendo, sendo que elas não viveram dificuldades ainda. E não estou dizendo que tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, de repente, por ansiedade, por depressão, que essas são coisas que eu nunca vou poder dizer, porque eu não sei o que é isso. Somente pessoas que sabem, que vivem isso, que sabem o quanto aquilo ali é doloroso para elas. Mas é para poder olhar para as pessoas e falar assim, putz, eu posso sair disso daqui. De repente de uma ajuda, de repente de uma fala de uma pessoa. Eu acho que isso que é importante. E fez muito sentido. Mas depois que você fez a cirurgia, quando que você pensou, falou, agora eu vou voltar de novo para o esporte? Porque depois que você fez a cirurgia, você fez o transplante, você foi liberado pelos médicos, não foi liberado, como que foi esse cenário? Sempre liberado pelos médicos, né? Sempre. Né, médico, e no meu caso, né, como eu tenho questões muito graves para gerenciar, né, então a permissão médica, né, é uma das coisas fundamentais do ser humano, né, no sentido de resiliência e da vida boa, é o autocuidado, Sim, né, sobretudo se você tem, né, eu tinha duas doenças graves já ali, uma me levou a um transplante, né, e o esporte, Júlio, assim, eu tava, cara, assim, como a gente diz, só o bagaço quando eu cheguei no meu transplante. Fiz esse transplante 31 de dezembro de 2018. A gente não tem a percepção de quão ruim a gente está até você se sentir até bem. sentido. O que acontece? Essa doença, ela tem um lado, né, menos ruim de ser uma doença de progressão lenta. Porém, ela é tão lenta que você vai se habituando ao mal-estar. Fica confortável. E aí, assim, eu vivia da base do analgésico, gerenciando minhas crises, mas aquilo já tinha virado uma normalidade, exceto o ano de 2018, de fato, que eu tive 3 internações, muito complicado o ano de 2018. E aí, assim, cara, fiz o transplante, primeiro dia você está meio aéreo, né, ali, fez o transplante, acorda na UTI, né, e aí você nem sabe se, né, vai viver, né, apesar de dificilmente, né? Eu acompanho muito transplante, né? Eu tenho um ativismo aí em relação a ajudar pessoas transplantadas, etc e tal. E você não vê ninguém falecendo mais na mesa, é muito difícil. Mas eu fui com medo do cacete fazer aquele transplante, né? Lógico. Quando eu acordei no outro dia, né, eu abri o olho assim, eu brinco assim, pô, será que eu tô vivo, né? Eu olhei pro ambiente e falei, pô, né, isso aqui não tá com a imagem daquele céu típico que a gente tem no nosso imaginário, né? Uma coisa branca assim, nem anjos, pô, não sei, Mas se não você tô. tá pensando que você tá indo pro céu também, Não, né? mas aí eu já Aí você já mudei, pô, pensou, no né? céu eu não tô. Aí eu falei, bom, também não sou uma árvore, né? Porque tem algumas crenças aí que o cara pode reencarnar até em árvore, né? E, falei, não, eu sou um Cornélio, porra, então eu sobrevivi, né? Foi a primeira vitória ali, né? Cara, e aí, ô Júlio, assim, tirando o primeiro dia, cara, a partir do segundo, cara, é a percepção mais incrível que eu já tive em toda a minha vida. Eu vou chegar lá nos esportes, mas só para contextualizar. Era um corpo que morria, literalmente, e de repente, assim, ó, no Você estalo sentiu de ele. dedos, cara, o corpo se enchendo de vida, ô Júlio. Bicho, eu arrepio, ó, só de falar. Porque, tanto que a gente fala que é o renascimento, né? A gente tem a oportunidade de nascer, mas quando a gente nasce, né, nem a gente tem memória, né, desde a Do nascimento. concepção, nem quando a gente vê ao mundo, né, nasce como bebê. Você não sabe o que é essa vida se formando. Quando você passa por uma situação de transplante, e pela minha condição anterior a esse transplante tão ruim, eu sentia o meu corpo, cara, assim, se enchendo de vida. A olhos nus, as sensações nuas, eu fico, caralho, meu, Tô vivo. tô vivo, o que que é isso, bicho? Quando saí da UTI, entrei no quarto, no terceiro dia, tinha comida de verdade, né? Porque na UTI era só uma sopinha lá e tal. Cara, quando eu dei uma garfada naquela comida, eu falei, cacilda, meu, a comida tem gosto. Foi já uns 2 anos que eu não sentia gosto de comida.
E aí a evolução foi acelerada, passos largos. Com 8 dias eu saí do hospital. 15 dias eu estava caminhando na Paulista, que fecha aos domingos para a galera passear. Eu com um corte de meio metro aqui, por baixo da camisa, e andando na Paulista. E aí uma fome desgraçada, até reboco de parede eu estava comendo com fome, porque eu não tinha fome durante anos. Era fome, paladar, energia. Comecei a andar, disse, cara, velho, energia. Já era uma outra pessoa. Outra pessoa, cara, um renascimento. Para quem tem fé, literalmente um milagre, cara. É um É isso, negócio eu acho, impressionante, eu Eugênio. acho que essa é a grande questão que você fala, né? A gente brinca muito. É, será que isso daí também não era muita vontade de viver? Porque você estava numa condição que primeiro você não queria. Você estava ali por uma doença, obviamente, né? Uhum. Mas será que o seu subconsciente, ele não estava implorando por vida? Quando você olhou, quando você saiu da cirurgia, você falou, tô vivo, agora eu vou fazer. Eu acho que é justamente aquele momento que as pessoas falam assim, não, agora eu vou viver a minha vida da forma que eu quero viver. Que é a hora que você consegue respirar, você consegue caminhar, você consegue ter o que você quer. Eu acho que você enche o peito. Você fala, pô, Com agora eu certeza. vou seguir. Eu acho que é nesse momento que as pessoas, eu acho que elas esquecem, elas preferem viver uma vida perdida, esperando um. Eu até brinco muito com os meus, com o pessoal que trabalha comigo. Eles vão vivendo a vida como se não tivesse amanhã. Mas eu falo assim, e se o amanhã chegar? Como que você vai estar? É que nem a É, famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Tudo bem, ela tá te levando, mas para onde? Em que maneira que você quer? Entendeu? É uma escorregada que a vida te dá que você não sabe se você vai conseguir voltar. é. Então, é essa mentalidade que às vezes eu quero que Você as tem que ter um pessoas entendam. equilíbrio, né, Você tem que Júlio? ter. Você não pode viver como se não houvesse amanhã, mas também não pode deixar de viver hoje só olhando Olhando para o o futuro. futuro. É tudo um equilíbrio, né? Porque também você não vive hoje, né? E hoje é o presente, você tem que viver bem Sim, o presente. Mas não pode ser como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Você tem que viver, tudo é um equilíbrio, tudo é ponderado, né? sim, é esse o ponto que eu gosto sempre de pensar. Porque, tudo bem, a gente está numa vida agitada, nós temos que produzir, nós temos que isso, que. Calma aí. Temos mesmo? Temos. O porquê? Porque eu percebo que às vezes as pessoas colocam objetivos que não são nem o que eles querem. Eu percebo muito isso. Eu tenho alguns mentorados que eles vêm, a gente começa a conversar, dá 15, 20 dias, porque eles preenchem um formulário conversando sobre o que eles querem. 15, 20 dias eles falam, Júlio, eu posso mudar? Eu quero descobrir isso. É. Ou seja, as pessoas elas estão, de fato, sem estímulos perfeitos do que elas querem, porque elas estão tão atreladas a um mundo que às vezes não é aquilo que ela quer. E às vezes é tão simples, como eu vejo você sempre pegando sua filha, levando para a escola hoje, né? Que eu acho que depois que você saiu da GE, você faz isso com o maior prazer, porque você está Muito. com outra vida. Uhum. Então, ou seja, e uma outra coisa que eu percebo muito também, que as pessoas correm atrás de um futuro, em busca de um futuro, que às vezes não chega, quando na verdade ele tem isso dentro do presente, eles estão perdidos por uma coisa que fala assim, pô, por que eu quero isso? E às vezes, né, sobretudo com o crescimento das redes sociais, né, o cara busca um futuro que ele viu em alguém, né, Em alguém. E não nele. não nele, né, e aí gera uma frustração, porque muito tardiamente ele vai perceber assim, meu, o que é que eu tenho a ver com isso, né? E aí que vem a grande, que vem a grande filosofia que eu falo. Às vezes você está inserido dentro de um contexto que você fala assim, é, é para eu estar aqui? E você tá porque a massa te levou, o momento te levou, e você não sabe nem por que você quer ir. Então, ou seja, se a gente chega, a gente olha e fala, é isso que eu quero, ou seja, você sabe especificamente o que você quer para você, tá resolvido o problema, né? Mas é difícil, viu, Júlia? Uma grande dificuldade realmente é as pessoas chegarem ao ponto de saberem, definirem bem objetivos para correr atrás. Hoje em dia, Você acha que esse é o ponto mais difícil, Cornelis?
Eu não sei, eu não diria que é o mais difícil, mas é um ponto difícil, viu? Pela minha experiência de mentoria também, é um ponto difícil e que eu acho que tem que gastar tempo Tem que gastar tempo. para você realmente ter uma assertividade, né? Uma coisa que ajuda muito, mas nem sempre é possível fazer nesse sentido, é a experiência, né? Eu, por exemplo, eu fiz doutorado, terminei o doutorado, meus pais eram professores universitários, eu tinha tudo para ir na vida acadêmica. Eu fiz, cara, mas eu quero testar a indústria. Fui para a indústria, até inicialmente com o raciocínio assim, eu tenho a impressão que eu não vou gostar, Mas eu tô indo. mas eu estou indo experimentar. Fui, mas nunca voltei para o meio acadêmico, né? Voltei assim, dei aulas de outras coisas, assim, quebras galhos aí, né? De maneira secundária, dei aulas em algumas universidades e tal. Mas é essa experimentação, né? Mas assim, era uma coisa que eu tinha analisado muito a fundo para fazer esse teste também, né? As pessoas hoje, elas não Não se tá aqui. aprofundam, não se arriscam nem se aprofundam. E Porque você tem dois mecanismos aí para saber o que você quer, né? Um é você analisar a fundo, mas você às vezes não pode experimentar, né? E aí, mas você tem que analisar a fundo, conversar com quem já experimentou, ler, estudar. Ah, o Júlio sabe o que é o triatlon. Eu não quero investir tanto, eu vou conversar com o Júlio, com o Cornelis, com A, com B, para eu sentir a atmosfera, eu vou conviver ali com os caras 1 ou 2 dias, ficar vendo os malucos será que lá é isso que eu correndo. quero? Será que Será é que é isso? isso que eu quero? E É. aí você se aprofundar, mesmo sem ter a experiência, né? Então isso vai te dar um feeling, né? Se você de fato, você pode chegar lá e dizer, meu, você tá louco, velho. Os negros estão aqui de 5 horas da manhã, velho, nadando, né? Olha lá quando tá, porque às vezes é mais cedo, né? Às vezes é mais cedo. E aí uma coisa que você falou que eu acho que vai muito sobre isso. As pessoas não se aprofundam. Não se Elas estão aprofundam. tão ali no raso, elas estão tão na Exato. superfície, porque a superfície é confortável. Porque quando a gente se aprofunda, quando a gente vai nas camadas ali, a pessoa não quer. E é justamente na camada que você vai ter o nível do conhecimento do que você precisa. Então, que nem você deu exemplo. Eu me lembro quando eu entrei pensando no triatlon, que eu fui andar com a galera, eu não conseguia acompanhar o pessoal no primeiro dia. Ah, Pô, eu não conseguia. Eu falei pro pessoal, eu falei, olha, vocês estão acelerados. Não, a gente só tá aquecendo. Eu falei, então vocês vão. Porque eu não vou conseguir acompanhar vocês. Mas assim, eu sabia o que eu queria. Eu tinha um objetivo. Então, assim, o que eu percebo que as pessoas elas vão até a página 2, elas por algum motivo se sentem frustradas, elas se sentem desanimadas, elas se sentem sozinhas, e ah, elas não vão, é aquilo que a gente está falando, elas não dão sequência naquilo que elas querem. Ou por quê? Será que elas querem? será que elas querem? E, né, a demanda de esforço sempre será significativa. Qualquer coisa que você quiser fazer bem, você tem que se esforçar muito. É a vida. É a vida. Então, né, você vai por um caminho, vê que aquilo vai demandar mais. Qualquer caminho de qualquer tema relevante vai demandar esforço. E, e a grande questão é que é justamente isso que a gente fala. E as pessoas querem a certeza de que vai dar certo. Elas querem, Né? elas querem a certeza. Olha, eu vou fazer isso daqui porque o Júlio, porque o Cornelis, porque seja lá quem for, fez. Deu certo. Não é assim. Pode ser que dê errado. Mas, de repente, deu errado por algum motivo. Mas se você tentar um pouco mais, pode ser que dê certo. E o normal é que ocorram erros no meio do caminho. Tem que correr. Tem que ocorrer erros, né? E aí você tem que estar aberto a aceitar os erros que vão vir. Se você vai por qualquer caminho na expectativa de não encontrar erros e não passar por frustrações, vai azedar, porque você vai passar pelas duas coisas. Vamos tirar exemplo, que nem eu falo muito isso para os mentorados. Quando a gente pedalava, quantas vezes furava o pneu da minha bike? É verdade. Furava 4, 5 vezes o pneu da minha bike. No que eu me tornei bom naquilo ali? Trocar rápido o pneu da Pneu, bike. é. Então, ou seja, eu tava, de uma certa forma, as pessoas ficam revoltadas, ficam nervosas, mas às vezes o problema ele vem maquiado para que você faça. É. Então, são aquelas pequenas resiliências que vão acontecendo, e uma pessoa que nem, pô, aconteceu, vamos lá, o que eu posso tirar como exemplo? As pessoas não tiram, né? E aí a minha pergunta é,
Quando que você saiu dessa daí? Aí que você começou no triatlo. Aí o esporte, Júlia, né, a saúde voltou com tudo. Com 3 meses eu estava assim, 3 meses é um tempo que você está, né, de resguardo, digamos assim, né? Você não pode fazer muita coisa. Estava já caminhando 5 quilômetros, né, e me sentindo bem, com apetite, engordando, um negócio alucinante. E aí teve mais uma pedra no meio do caminho antes de eu ir para o esporte. Eu estava já caminhando, mas era só caminhando. No quarto mês pós-transplante, os meus pés começam a doer. É a história da minha terceira doença. Esses pés começam a doer. Inicialmente eu achava assim, pô, eu acho que eu caminhei demais, exagerei, recém-transplantado, não devia ter, né, exagerado aí nessas caminhadas, né, tal. Devia ter pego mais leve. E aí essas dores começaram a aumentar. Aumentar essas dores, começou a vir uma alteração de sensibilidade. E aí chegou num ponto que eu não conseguia mais pôr um chinelo de dedo, um lençol fininho em cima dos meus pés, eu não aguentava. De tantas dores nos pés que irradiavam dos pés aqui para cima, a sensibilidade toda louca, alterando, formigamento, pé com sensação de aquecimento. Aí eu fui na minha médica, a médica do transplante, a doutora Uda. Eu disse, Uda, ela disse, como é que você tá, colega? Eu falei, ó, do joelho para cima eu tô na Ferrari. É um Boeing 777. Do joelho para baixo, eu tô para morrer. Eu não aguento mais fazer nada, os meus pés parecem que vão explodir. Ela já olhou, ela falou, Cornelis, pelos sintomas que você está descrevendo, corra aqui nesse neurologista. Corri no neurologista. Exames iniciais, ambulatoriais, chego lá e ele fala, cara, por esses exames eu já identifiquei que você tem uma neuropatia periférica, uma doença neurológica, também uma condição rara também, degenerativa, né? Neuropatia periférica, quando ela começa a lesionar os nervos periféricos e vai caminhando. E aí, com 6 meses de transplante, o neurologista fala assim, preciso te internar. Eu falei, não é possível. De novo. De novo. Falei, cara, né? Quando ele falou que tinha, né, a doença, eu fiz, pronto, ele tem um diagnóstico, eu já tomo lá um monte de comprimido, né? Pós-transplante, ele vai me dar mais uns 2 ou 3, tá resolvida a parada, né? Ele falou, não, cara, vou ter que internar. E o motivo disso é que vou ter que virar você do avesso para caracterizar melhor a sua neuropatia e aí definir o tratamento. Eu falei, cara, você quer que eu saia daqui e vá para o hospital? Eu disse, não, era sexta-feira, você pode voltar segunda. Aí, de fato, eu voltei na segunda-feira, um choque, né, tremendo, né, porra, depois, né, achei que tinha recuperado a vida e de repente uma doença que pode acabar comigo de novo. Cara, eu me interno, 3 dias lá, fiz exames que nem tinha feito no meu pré-transplante. Depois de 3 dias, 3, 4 dias, Cornelis, agora eu sei o que fazer com você. Eu disse, bom, agora vem as pílulas, né? Os mais 2, 3 comprimidinhos aí e a vida vai seguir. Aí falou, estive num tratamento de no mínimo 2 anos, cuja eficácia a gente só vai ver ao longo do processo, não posso te dar nenhuma certeza. Todos os meses você vai ter que vir aqui para São Paulo, eu morava aqui já em São José dos Campos, uma semana de internação, vai correr uma medicação na tua veia chamada imunoglobulina, por aí 6, 7, 8 horas dias, né? E você vai seguir com isso, estimo eu que no mínimo 2 anos. Além disso, fisioterapia sensitiva e motora diária, e mais um analgésico para aliviar tuas dores, um analgésico específico do sistema nervoso. Falei, caralho, velho, não é possível. Só, Aí, né, só a rapa. só rapa, né? Mas é aquilo, né, Júlia, assim, quando você passa por um trauma, qualquer um que seja, desde a morte de alguém, né, até um acidente de carro, uma doença grave, né, a vida só vai parecer mais leve de novo quando você aceita. Aceitação. A aceitação, né? Aí tem as fases da superação, né? Você tem choque, né? Eu fiquei chocado com esse negócio. Não tem como. Você tem negação, né? Você tem depressão, você tem essas fases aí que você vai, né, não necessariamente. Que eu acho que você vai olhar para você. É. Eu acho que é aquele momento que você precisa passar por essa situação para poder você falar assim, não, peraí, não vamos parar aqui não, eu já venci uma coisa, você vai se tornando mais forte e parece que quanto mais forte você vai
vai se tornando, parece que a doença vai se tornando mais fraca, porque você vai falando, não, peraí, isso daqui não vai acontecer, né? Embora você tenha o medo, você tenha o receio, mas você tem ainda aquele pensamento de falar, não é aqui que vai me parar não, meu nego. Pois é. E aí ele veio com isso, né? Realmente, depois de tudo que eu já tinha passado, a minha aceitação foi muito rápida. Meu, é isso? Fudeu, mas enfim, vamos para cima. Aí já começou o tratamento, a primeira campanha no dia seguinte, e aí, ao invés de 2 anos, foi 1 ano e meio de tratamento. Só que é o seguinte, depois de 2, 3 meses de tratamento, os sintomas realmente arrefeceram, né? Eu tomava uma carga pesada de antibiótico, que foi diminuindo com o tempo, na medida que a medicação maior foi fazendo efeito. Aí depois de uns 2, 3 meses, na minha fisioterapia, com o neurologista autorizando, ele falou, eu posso correr um pouco na esteira? Aí eles, pode. Compre um tênis legal, que tem um bom conforto, um amortecimento, e pode ir para a esteira. Aí eu fui para a esteira, né? Aí com a minha fisioterapeuta, né? Eu tinha fisioterapia diária, fui para a esteira. 1 mês depois eu falei, doutor, eu posso ir para a rua? Com um bom tênis, pode ir para a rua. Isso já era quando? Isso era, o transplante foi 31 de Dezembro dezembro, de 2018, isso foi mais ou menos agosto 2019. de 2019. E aí, assim, eu já estava me sentindo bem, os sintomas começaram a aliviar, mas era loucura. Esse tratamento, a minha sensibilidade, ela ficava meio que mudando ao longo dos Sim. meses. Mas já era tolerável, né? Eu já conseguia pôr um tênis, a dor, que era o sintoma mais assim complicado, a dor realmente assim, foi sumindo. Aí o formigamento ficou meio que andando e a sensibilidade também ficou meio louca. Mas já era possível. E aí, Júlia, a questão de objetivos, né? Eu falei, cara, né, e às vezes o pessoal pergunta, sobretudo no triatlo, né, que é um esporte meio de louco, né? Três em um, né? Horários, prova Você acha longa, que é né? de louco? Não sei se é de louco, mas assim, é um esporte que requer bastante dedicação, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você percebe, depois a gente vai chegar nisso, porque isso É, é o nosso métier, né? é, Eu percebo que todo mundo que vai pro triatlon é quem mais tem juízo. é o que mais tem juízo, É, porque ele descobre o que todo mundo não tem tempo. é. O triatleta, né? Ele é um mestre da disciplina, né? Mais do que qualquer outro esporte. Mesmo se for distância curta ou distância longa, ele vai ter que Ele vai encaixar ter que encaixar. várias modalidades, né? Então, a disciplina faz toda a diferença na vida do ser humano. E eu acho que assim, é aquele triatleta que a gente diz, é o triatleta raiz. É o triatleta que vai fazer o triatlon, seja ele, que nem você falou, sprint ou longo, mas que ele sabe que no final ele vai passar a linha de chegada, ele vai continuar, porque ele quer É, alguma coisa a mais, ele não tá contente ali o com aquela, triatlo é fascinante, né? entendeu? Porque assim, a gente vê a quantidade de pessoas que vão entrando pro triatlon para poder fazer um Ironman e tal, pô, fiz, não, tudo bem, tá tudo bem feito, mas assim, a continuidade disso é o que faz uma diferença para tua vida, É, né? Então, assim, eu tô no triatlo há 3 anos só, né? Então, o que eu ganhei como pessoa, o que eu ganhei como empresário, o que eu ganhei nas minhas disciplinas, não tá meu, no gibi. eu nunca imaginei. É isso mesmo. A gente esquece tudo que é KPI, o que é Lean Manufacturing, tudo, porque fala, meu, vamos colocar isso, porque e foi justamente isso. Quando eu entendi o que era o triatlo de fato, e eu passei todo esse cenário que nem você falou, disciplina, então eu trouxe tudo ele para dentro da minha empresa. Cara, quando eu olhei, falei, não, tem como ajeitar uma coisinha aqui? Tem como ajeitar uma coisinha aqui? É isso mesmo. Eu remodelei uma forma de trabalhar, como cobrar até o próprio pessoal. Perfeito, cara. O esporte, de um modo geral, né, ele tem muitas coisas que se aplicam na vida Na vida. profissional, né, cara? Na vida pessoal e profissional, né? Se a gente vai falar de alta performance muito sobre isso, principalmente o esporte, né, Cornelis? Mas se a gente olhar para o ramo do esporte, todos os esportistas, eles começaram a dar treinamentos para empresários. Ah,
Se você prestar atenção, você vai ver, todo mundo vem palestrantes, hoje você é palestrante, você sabe disso, você está mostrando como que as pessoas chegam. E as pessoas acham que o empresário não tem que ter a disciplina de um atleta. Tem que ter, Tem que ter, total. porque ele vai passar por vários momentos. E é Né? justamente em cima da resiliência, em cima de vários outros fatores que um esporte dá, não necessariamente o triatlon. A gente fala do triatlon porque ele é o mais completo. Qualquer esporte, né, se você tiver a dedicação adequada, ele vai te dar muitas lições que vão servir para a sua vida pessoal e profissional, né. Só voltando lá para os esportes, né, eu fui para a esteira e, assim, ali eu coloquei um grande objetivo para mim. Primeiro, eu gosto do esporte, né, desde criança pratiquei esportes. Mas eu falei: "Cara, eu tenho um corpo cheio de mazela, né, que as minhas doenças são autoimunes. Elas estão aqui ainda, essas minhas doenças, né. O transplante não é uma cura, o transplante é um tratamento que, Que vai né, levar. no qual começa, né, ele é o começo de uma nova fase do tratamento de sua patologia. É a mesma coisa com cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não é a solução, Não, ela é o início de uma nova fase do tratamento da sua patologia. Então, o transplante é isso, o transplante não é a solução. Aí eu falei: "Cara, eu tenho um transplante e uma doença de base que pode voltar, a que me levou ao transplante. Tenho uma doença intestinal que eu controlo com medicação de uso contínuo e tem uma neurológica, que eu estava na época que eu comecei a correr de volta, eu estava tratando essa doença neurológica. Eu falei: "Cara, um corpo com 3 mazelas para administrar. Um monte de medicação que eu tomo hoje e vou tomar até os últimos dias da minha vida. Eu tenho que buscar mecanismos que me fortaleçam." Então, assim, o primeiro grande objetivo meu com os esportes é uma ferramenta que seja complementar ao tratamento médico puro, no sentido de medicação, de exames, etc e tal. Então, eu coloquei um objetivo, cara, eu tenho que ir para os esportes. O quanto antes eu fizer isso, melhor. melhor. E assim que minha condição começou a melhorar, primeiro com caminhadas, antes de vir a neuropatia, até que eu tive que parar por alguns meses até voltar, mas eu já tinha em mente, disse, cara, eu tenho que fortalecer um corpo para poder lutar melhor com essas coisas. E aí, Júlio, é a questão de você identificar bem o benefício que você vai ter com aquele objetivo. As pessoas pecam em olhar e identificar esses benefícios e trazer para a vida dela. Enquanto ela não enxergar muito claramente o benefício que ela vai ter, né, que aquela ação vai gerar para a vida dela, ela não vai ter o querer para realizar o objetivo. Mas aí que você entrou num fator que é meio difícil, acho que hoje para uma sociedade. Muitas até entendem do benefício, né? Mas elas estão Não tão, agem, né? tão dopadas no, no, É, no momento, no comodismo, na mesmice, que para ela, qualquer mínimo esforço para ela é um problema gigantesco. Mas eu vejo muito é, isso, e você vê também, que as pessoas elas não conseguem olhar e falar assim, eu vou fazer 3 vezes por semana caminhada. O cara não faz, porque ela não é, consegue entender que aquilo ali vai ser um longo prazo. Mas assim, longo prazo de 15 dias ela já vai estar se sentindo bem. com Mas certeza. na segunda, na terceira vez, você pode pegar verão. Verão as academias estavam lotadas, parecia igreja. Todo Agora está bem mundo, mais tranquilo né? já. Acabou. Por quê? E a gente está agora no mês de abril. É Então, ou isso mesmo. seja, pessoas que começaram programando a sua vida em janeiro, na segunda quinzena de janeiro já tinha acabado. É, Então, eu percebo assim, as pessoas até entendem que existe um benefício, um regime, uma academia, uma leitura, mas aquilo que a gente fala, a disciplina para poder ela olhar que daqui 3, 4 anos, daqui 2 meses, ela vai ser uma outra pessoa, ela vai ter uma intelectualidade melhor, ela vai ter uma saúde melhor, há uma ela dificuldade mesmo nisso, né? difícil. E aí hoje eu falo assim, para mim hoje, eu principalmente eu estudo muito mais para não ser enganado.
Porque hoje tá muito mais fácil você ser enganado do que o contrário. E mesmo assim a gente acaba sendo enganado por alguns motivos. A gente não vai deixar de ser enganado, mas as pessoas não querem olhar para esse mundo e mudar. Tem algum gatilho que as pessoas não conseguem acionar, né? Ou elas acionam realmente e já logo, no mínimo, na mínima falha, né? Na mínima demanda Continua. por um esforço maior, elas saem fora. E quando você voltou a correr especificamente? Aí eu já coloquei o primeiro objetivo. Aí você colocou objetivo. Aí eu vi lá, tinha Corrida dos Transplantados em São Paulo, em novembro de 2019, 4 quilômetros. Eu falei, eu vou correr esse negócio aí. Aí comecei ali, né, setembro ali, comecei a correr, né, baixei uma planilha lá na internet mesmo, e aí comecei. Aí em novembro eu fiz essa corrida. Em começo de dezembro, a primeira semana de dezembro, eu fiz a segunda corrida em Jacareí. E aí eu já tive um Isso BOzinho, em 2019. 2019. Aí eu fiz uma corrida de 5 quilômetros em Jacareí. Corrida da cidade, sabe o que era. E aí eu tava, né, eu tenho uma doença intestinal que eu controlo com medicação de uso contínuo. Essa doença, quando ela entra numa atividade maior, eu tenho que dobrar a medicação de base dela e entrar com corticoide. É assim que funciona. E nessa corrida de Jacareí, meu estômago estava todo zoado, mas eu ainda, né, num pós-transplante, reentendendo o meu corpo, eu não tinha percebido que era isso. E aí, depois, conversando com minha médica, ela falou, Cordelia, você está com uma hiperatividade aí na sua retocolite. Aí, realmente, a gente teve que entrar com medicação, aí eu fico 2, 3 meses tomando essa medicação, aí controla. Felizmente, agora, já há uns 2 anos, eu nunca tive nenhum, eu tomo medicação, mas nunca tive uma hiperatividade dela. E aí, em julho, não parei mais, cara. Aí continuei, assim, fechou 2019, no ano seguinte eu entrei na assessoria de corrida, aí fiquei um tempo na assessoria de corrida, e aí comecei a pensar no triatlo, né? Vi algumas pessoas, tinham conhecido, achava aquilo bacana, nem sabia nadar, Nadar, não vamos falar em nadar, não. nadar, né? E aí me meti a aprender a nadar, né? Tive um episódio, uma curiosidade, eu tive um episódio de afogamento lá pelos meus 14, 15 anos de idade, lá em João Pessoa, era garoto praiano, morava ali na praia, mas ainda assim nunca não sabia nadar. A gente foi pescar uma vez lá, tem uns corais lá, que a molecada pesca, né? A gente fazia uns arpõezinhos, tudo caseiro, né, tal. E aí um dia saindo desse mar eu afundei, né? E aí eu, gritando lá, um banhista que estava passando me tirou. E até hoje, quando eu vou nadar em competição, eu fico bem tenso, né? Por causa esse negócio aí, puxa Nadar em competição é né, complexo. porque você vai levar tapa Você vai ali, levar mais tapas pesada, né? pesada, É, não tem e aí como. isso me dá uma tensão, né? Mas aí, né, mais de 3 décadas depois desse episódio de afogamento, né, depois de um transplante, né, uma doença neurológica, uma doença intestinal, eu rompi aqui, né, o ligamento aqui é parcialmente rompido, né, porque eu estava tão desnutrido antes do transplante, e o corpo sem musculatura ele não se sustenta, né. Então um dia eu dormi e acordei aqui, uma dor danada, cara, aí uma semana, 2 massageando, quando eu fui bater um raio-x, eles, né, rompeu aí um pedaço aí, né. Caraca, você vê, né, o estado de desnutrição que eu estava, né. Aí, enfim, aprendi a nadar, né, contratei uma professora particular, piscina fria lá do prédio, aberta, começo de setembro, um frio danado, nordestino, né, paraibana, abaixo de 25 é frio já para mim, né. Imagino. E aí eu mergulhando naquela piscina, trabalhava em Campinas, ia e voltava, às vezes eu chegava quinta-feira de 7 da noite, 7h30, 8 horas, caía na piscina do prédio, aprendi a nadar. Foi um desafio que um amigo meu transplantado de medula óssea, aqui do Rio, fez. Cornélio, vamos fazer um desafio de triatlon aí. Como assim, cara? Não, eu socorro aí, comprei uma bike para dar uns rolês aí. Não, você tem que agora vai aprender a nadar. Aí eu fiquei, rapaz, se tu quer mesmo, vai. Eu vou nesse negócio, né? Aí eu tinha que nadar 300 metros em dezembro, né? 3 meses depois. E aí? Aí eu nadei os 300 metros, né? Eu acho que a gente tem foto de competição sua, né, Cornelis? Tem. E qual que foi o primeiro fest que você fez? Qual que foi? Primeiro triatlon É. eu fiz lá em Bertioga, chamava Super League Triathlon, um triatlon sprint. Foi em julho Era quanto de de natação? 750 de natação, A gente tem 20 correndo. aí. Aí.
20 correndo e 5, não, 20 de bicicleta e 5 correndo, né? Cara, transplantado, né? Cara, Transplantado. é isso que me faz que eu olho e falo, cara, é muito louco isso, entendeu? Não tem como. Essa é a liga que você acaba representando e ajudando, né? É, Que é a liga de. o atual presidente aí da Liga de Atletas Transplantados do Brasil. Muito bacana esse projeto. E vocês foram para a Austrália, se eu não me engano, né? Fomos para a Austrália. Olha essa aqui que é bacana. Olha É. aqui, ó. Aniversário de 4 anos de transplante de fígado, né? O meu transplante foi 31 de dezembro de 2018, no hospital vizinho à Avenida Paulista. É. E aqui eu estava na São Silvestre, que começa e termina na Avenida Paulista, do lado do hospital onde eu fiz o transplante, comemorando 4 anos de aniversário do Renascimento, né? Renascimento, cara. Nessa corrida que é bacana, cara, quando eu estava passando ao lado do Teatro Municipal, na São Silvestre, uma moça me parou, ela disse, eu posso tirar uma foto com você? Claro. Ela disse, a minha filha, ela fez um transplante. Recente, minha filha não, minha sobrinha. E eu quero levar a sua foto para mostrar que ela vai ter uma vida boa daqui para frente. Eu falei, pô, já valeu toda a Mas corrida, né? valeu, cara. A gente comenta muito sobre isso. No final, é somente aquilo que a gente puder entregar para o outro que vai acontecer. É, No final de tudo isso, vai ser sobre isso, né? Então, essa demonstração que eu quero mostrar para a galera. Essa ficou bonita, hein? Essa foi aonde? modelo ajuda, né, também, né? Ah, modelo, Jesus. Tem que ouvir. Essa é em Guarujá, né? Você Essa aí fez é também o o, Fast lá, né? é o 3-Day Series lá, o sprint lá na base aérea. Muito bacana essa prova, viu? Bem organizada, o kit bonito, a É, gente nada ali no braço do mar que entra, então é um mar essa não é aquela que plano. tem na companhia aérea, né? Não é essa? É na É essa base daí? aérea, né? Base Base aérea aérea lá mesmo. de Santos Guarujá, né? Fica ali meio entre os dois. Tô pensando, mas eu não sei se lá tem um full. Eu acho que lá tem full também, né? Não. Não, Não lá tem tem o Olímpico. olímpico, né? Mas é uma prova bem legal, cara. Eu vou fazer essa mesma prova, uma das etapas esse ano vai ser em Sorocaba. Eu devo fazer em julho. Vamos lá, Júlio. Se divertir lá. Só que só tem sprint, não tem mais, não. Ah, eu gosto, Não, tem Olímpico. eu gosto dos mais difíceis. Eu acho que é porque é onde que. Até porque a minha deficiência no braço me impede de nadar rápido. E quanto maior a distância para mim, eu consigo ir no outro viés. Eu consigo trazer essa outra. É a parte mais mental, que é onde que eu consigo passar. E se for rápido, eu vou ter que querer nadar rápido, eu não vou conseguir por causa da lesão, né? Então, Quanto para menor, mim é mais explosão. complicado. Então, quanto mais longo eu consigo ter uma resiliência melhor, eu consigo trabalhar melhor isso, até porque para mim isso faz sentido. Então, mas É. você hoje, quando você olha toda essa passagem, Cornelis, porque assim, quando você está no olho do furacão, isso acho que acaba sendo normal para todo mundo. As pessoas, eu tiro isso por mim. Quando eu estou hoje no problema, levou um tempo para poder eu olhar para o problema e poder brincar, falar assim, vem cá, o que que eu vou sair desse problema? Porque se ele veio para mim, ele veio por um motivo, né? Hoje, quando eu olho para minha vida, pô, incêndio de uma casa que eu perdi tudo, depois eu tive o pensamento suicida por causa do do diagnóstico antecipado errôneo, depois morar de favor aos 41. Então, quando eu olho para todos esses problemas que aconteceram comigo, eu falo assim: puta, só foi me moldando, só foi transformando a minha vida, só foi me fazendo ficar cada vez mais forte. E quando eu tenho um problema pequeno hoje, eu começo a olhar para o problema e falar: é só você? Então vem cá, vamos resolver dessa forma. Eu tenho um pouco de mais resiliência, um pouco mais de pensamento, um pouco mais de cuidado para aquilo ali. Eu acredito que isso aconteceu com você em alguns aspectos. Com certeza, viu, Júlio? Tudo que a gente vai passando, né, a gente vai aprendendo. A dificuldade, né, o sofrimento, infelizmente, talvez seja o melhor dos professores. Só que assim, você tem duas maneiras de aprender
após algum sofrimento. Chama maneira natural. Qual que é a maneira natural? Dá um exemplo prático. Meu irmão mais velho, esse que veio a falecer, né? Ele, quando era, tem um episódio curioso da minha família, né? Que ele estava querendo pegar a chama de uma vela lá em casa. E minha mãe, não, não, eu ia lá ensinar. Aí meu pai falou, deixa ele pegar essa vela. Aí meu irmão mais velho falou, aí, tum, pegou na vela. O que aconteceu? Queimou. Qual que é o aprendizado natural? Você acha que ele teve que pensar alguma coisa para nunca mais pegar a Não. chama? Não, esse é o aprendizado natural. Então, quando você passa por um sofrimento, há um aprendizado natural de qualquer maneira. Você instintivamente você aprende a nunca mais pegar naquela chama. Mas você pode aprender muito mais, que é o que eu defendo, quando você estimula o aprendizado após o sofrimento. Você começar a entender os fenômenos, tudo que há por trás, e aí você tem realmente, através de leitura, enfim, treinos, mentores, tudo que você imaginar, você se aprofundar naquilo tudo que ocorreu com você e daí você extrair novos aprendizados. Aí você se transforma como Mas pessoa. aí eu acho que você já entrou no outro ponto que eu acho que fala assim, esse segundo, ele seria o sábio. Porque é justamente olhar, de repente, a experiência do outro, trazer para si e falar, como que eu posso fazer isso melhor? Mas, na verdade, está todo mundo querendo apagar a vela, queimar a mão para saber. E muitas vezes a pessoa queima aqui, queima ali, queima lá e ainda fala, putz, A vela está queimando. a vela, entendeu? Então, ou seja, É. e é isso que a gente tem hoje na vida, porque as pessoas elas estão se queimando constantemente e reclamando que a vida é injusta, Correto. entendeu? Justamente porque elas não vão para a segunda parte Que de é o mais importante. mais importante. E quando a gente abriu aqui a nossa conversa, foi justamente isso que quando eu falei, eu me preocupo hoje muito mais com quem está falando, que é o que a gente bate muito eu e você. É. Essa pessoa que está falando, ela tem o que dizer? Ela está falando bonito, mas de onde que veio? Aí o que que eu faço? Eu vou lá na profundeza de quem é esse cara? Exatamente como eu faço, viu, Júlio? Qual a experiência que Qual que ele é a teve? experiência? Porque, cara, hoje está muito fácil você pegar e falar, quando, por exemplo, eu acabei dispensando uma pessoa que estava me mentorando na época, porque ela queria que eu fizesse uma coisa que não era compatível com aquilo que eu acredito. E as pessoas ficam fazendo porque elas acreditam que aquilo ali vai ser um resultado. Porque a facilidade hoje é muito mais fácil de ser vendida. Para você cair num É. livro, você não vai cair no livro. E até eu brinco. Eu prefiro 1000 vezes ter 2, 3 pessoas que vão estar ali se dedicando na mentoria, porque assim, eu até brinco muito. Para quem está hoje dentro do meu mentorado, quem são as pessoas que estão comigo, não é qualquer uma não, cara. Ela vai ter que ler, ela vai ter que pensar, ela vai ter que buscar, porque não vai vir de mão beijada. E eu não vou falar que é facilidade. Que você perguntou, Júlio, quanto tempo de treinamento? Cara, no mínimo, de 6 a 8 meses. Por quê? A sociedade disse que emagreça em 21 dias. A vela que você falou, É. deixa a pessoa queimar. Entendeu? É. Eu já acho que essa sabedoria que está faltando um pouco. A pessoa olhar. Aí já entra um pouco mais na profundidade. Aí você vai começar a falar, pô, mas como aí? Como? É querer mudar. Tem que querer. Esse querer aí não tem como seguir adiante sem esse querer ir a fundo, né? Você percebe por que que esses nossos 10 encontros que vão acontecer, ele vai ser profundo, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que a pessoa vai ter que entrar para poder saber, é isso que eu quero? Isso faz sentido? Porque, cara, eu até brinco muito com a parábola, né, que ele fala que é a parábola dos talentos, né? Então, quando todo mundo olha para a parábola dos talentos, eles entendem dinheiro. Eu já entendo pessoas. Porque você veio com talento, eu vim com talento. Uhum. Nós temos resiliência no nosso dia a dia, nós temos essa transformação que a gente pode. Se você conseguir transformar uma, duas, três, quatro vidas,
para se tornarem pessoas melhores, cara, seus talentos Bom. estão muito bem feitos. Porque, cara, você não veio ao mundo simplesmente para sofrer. Eu não vim ao mundo simplesmente para sofrer. Nós viemos ao mundo para poder trazer aquilo que de melhor a gente pode entregar para o outro. E aquilo que você falou, você começou a ficar melhor, se sentir melhor, quando você começou a se doar. Com Eu certeza. comecei a me sentir melhor quando eu comecei a me doar. Quando a gente fala em propósito, né? Propósito, a minha leitura do maior propósito é fazer algo para além de si, Sim. né? Então, todos esses aprendizados que você teve, que eu tive, né? Guardar isso pra gente, né? Seria uma falha. É muito egocêntrico. É. É muito egocêntrico. Você olhar e falar assim, pô, é basicamente isso. E aí volta tendo uma situação. Imagina você chegar lá no finalzinho, que nem você achou que você estava indo pro céu. Eu ainda falei, não sei se você vai pro céu, mas tudo bem. Você chegar ali e ele olhar para você e falar assim, meu amigo, o que que você fez com o talento que eu te dei de resiliente? Que é justamente isso que você colocou na tua vida. É entregar. É como que a pessoa vai poder passar por isso. Mas uma coisa é fato também. Às vezes a pessoa vai ter que pegar na vela. Sim. Porque na sabedoria que você está mostrando para ele não está conseguindo Enquanto não enxergar. houver prática mesmo, né? Não for para cima, a coisa não vai andar. E quando você vai para a prática, você vai errar, né? Você vai bater na chama, você pode até ver, mas uma hora você vai bater na chama da vela. Você até pode não ir propositadamente, mas vai se queimar em algum momento. Não tem E, jeito. e hoje eu até brinco. Quando esse ano eu não tinha colocado nenhuma prova ainda no meu calendário. Aí a galera começou a brincar, os nossos amigos falaram, pô, Julio, você tá muito parado, você tá sem prova. Aí, falando com o nosso coach, ele abriu a boca para falar alguma coisa, eu falei, pronto, é essa a prova, né? E aí, eu acho que todas as vezes que eu começo, isso eu digo por mim, você começa a ficar muito tranquilo, é hora de você subir um pouco o seu nível, criar um micro desconforto para você elevar o seu nível. Porque eu acho que não existe nada na vida. Aí o pessoal fala, pô, mas você sempre vai ficar procurando mais? Mas isso é o processo da vida normal. É, é. E uma coisa que ajuda, né, na resiliência, por exemplo, né, você pode ler de várias maneiras. Uma é, né, eu faço triatlo, estou aqui no triatlon, quero algo mais exigente do que o que eu já fiz antes. Você está seguindo na mesma área, mas fazendo algo a mais, né? É, o portfólio que você tem de prazeres, vamos dizer assim, ele ajuda na sua resiliência. O que é esse portfólio? Se você quebrar a sua perna hoje, o que é que você vai fazer? Você não vai fazer triatlo por alguns meses. Mas você não vai achar que sua vida acabou, porque Não. você vai deslocar sua atenção para leituras. Sim. Você é um cara que lê bastante filosofia. Então você vai ficar 3 meses e vai dizer, minha vida foi infeliz durante 3 meses. Não foi, Não foi. porque você... Só que imagine que o Júlio só gosta de triatlo na vida, mais nada. Não. Na hora que você quebrar a perna, ou até um acidente pior, que gere um trauma, que você não volta para o triatlo, você vai dizer, minha vida acabou. Acabou. Então, quando você tem um portfólio de prazeres, então, por exemplo, em todo, né, e isso é o que a própria ciência diz quando pesquisa pessoas resilientes, né? Quando você consegue migrar de uma coisa para outra, ou num plus aí no triatlon, você consegue gerenciar, né, essa diversificação te permite lidar melhor com as situações, porque você não depende só de uma coisa. Aí você Mas é chegou. óbvio, só complementando, mas é óbvio que, né, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto realmente de muitas coisas. Eu gosto de triatlo, gosto de ver TV, gosto de ver filme, gosto de fotografia, gosto de música, gosto de teatro, gosto de viajar. Enfim, só que é o seguinte, você faz tudo isso ao mesmo tempo? Não. Nunca. Eu escolho desse meu portfólio os itens de maior relevância e foco nesses. Eventualmente, quebrei minha perna, ou a minha curva de leitura vai aumentar, ou a minha curva de escutar música vai aumentar, ou a minha curva de ver TV vai aumentar. Alguma Eu dessas troco vão. um pelos outros. Então eu não vou estar insatisfeito.
Agora, se você circula a sua vida em torno de algo único, você realmente é muito pouco resiliente, porque se esse único quebrar, você está frito. E aí eu já entro numa questão. Quando você coloca isso, eu já coloco. É uma pessoa que conhece a prosperidade. É uma boa designação. Ela chegou, e eu até brinco muito. Qual que é a diferença de uma pessoa com propósito e uma pessoa com prosperidade? A pessoa com prosperidade, ela consegue navegar em todos os ambientes, não ficar dependendo apenas de um ponto. Ela tá entre todos eles e tá feliz em todos eles. Como você falou, quebrou a perna, o meu outro ambiente, ele vai estar preenchido. E é isso que as pessoas, por isso que elas ficam ainda frustradas, porque elas pegam um objetivo, seguem aquele objetivo e vai. Cara, quando eu tive, né, durante um período de 2, 3 anos, eu tive mais de 20 internações aí para tratar a neuropatia, ou pré-transplante, ou transplante. Pós-transplante também tive uma infecção por citomegalovírus, é um vírus que ataca aí, a gente está com a imunidade muito baixa, enfim, tem uma série de circunstâncias que é muito comum no pós-transplante, ele até, ou logo de cara, ou até 3, 5 meses você tem uma infecção por esse cara, que é, eu tive essa infecção, fiquei 21 dias também tomando uma medicação na veia, só BO, né? E aí, né, aí você perguntar assim, tá, mas seus dias no hospital foram dias assim, foram dias duros, porque eu queria estar em casa, né, ou, né, pedalando. Mas assim, não foram tão penosos. Cara, eu ia para o hospital toda vez com uma mala de livros e meu computador. Eu mal vi TV, porque quando eu comecei naquele processo, eu falei, cara, eu venho de uma vida corporativa louca, né, me dedicando muito, né, sempre muito sério no trabalho. Agora que eu vou ter tempo, eu vou compensar a minha falta de leitura, por exemplo. Então comecei a puxar livros que eu queria ler há muito tempo, e pela minha vida corrida ali, corporativa, eu não tinha condições, então eu levava uma mala, literalmente, com um computador e livros. E mal ligava a TV, né, os hospitais que eu frequentava tinham TV no quarto, né, e pouco vi TV. Quer dizer, eu desloquei totalmente a minha energia para algo que também me dá muito prazer. E aí a coisa foi, Anda, ela andou. flui. Ela foi. E assim, eu acho que eu não lia. Nossa Senhora, foi apresentado um livro para mim em 2018, 2019. De lá para cá, literalmente, me tornei um leitor, Leitor graças a Deus, né? Porque assim, ávido. é isso que as pessoas não entendem. Elas não criam hábitos porque elas colocam aquilo que elas querem de forma diferente. As pessoas querem emagrecer, mas para caber na roupa, não por uma saúde, Né, por uma. Então, pelo assim, motivo torpe. eu percebo que a dificuldade das pessoas em fazer algumas mudanças, elas não estão ligadas de fato no objetivo específico para que elas querem, ou pelo motivo, né? Então, se a gente começar a olhar por isso daí, a gente vai falar, pô, mas e aí? É por isso? Por aquilo? Entendeu? Então, e esse ano você tem competição? Não tem competição? Tem esse ano, né, eu tô voltando agora pro triatlon, depois também de um ano afastado, né, eu peguei uma Covid longa ano passado, né. Você tem esses altos e baixos devido aos seus tratamentos, né? Na realidade, assim, começo do ano passado, né, depois de 5 anos, assim, bem sólidos com o transplante, eu tive uma internação no início do ano passado. Esse foi aquele caso que a gente foi nadar na represa? Isso, exatamente. No dia 20 de janeiro de 2024, eu, né, e o Júlio, É. e mais 3 amigos da gente, a gente foi nadar aqui numa represa. Naquele dia, era um sábado, de tarde eu comecei a me sentir mal. Na segunda-feira eu fui internado com uma infecção quase que generalizada. E no fim o diagnóstico ali foi uma baixa de imunidade que eu tive muito grande, que permitiu alguma coisa entrar no organismo, né, e tomar conta, né. E essa baixa de imunidade, né, lições aprendidas também, né. Depois do transplante, o que aconteceu, né? Tudo que é objetivo que eu quis, eu consegui realizar muito bem no triatlon. Voltei para o trabalho, voltei para a GE, liderando equipes, tudo que eu quis, a coisa
Chegou. Aconteceu. O objetivo está lá, conseguia. E em um dado momento, que é um aprendizado mesmo, né? Não que isso fosse externalizado, né? E nem tão consciente para mim, mas em um dado momento eu falei, meu, né, transplantado, né? Neuropático, com doença intestinal, né? Braço arrebentado aqui do negócio, né? Tudo que vier eu vou dar conta. Faltou a sandália da humildade, digamos assim, né? Só que não de uma maneira consciente, Sim. né? Que a gente se torna invencível. Então eu estava ali, né, no fim de 2023, passando por muitos estresses com minha mãe. Ela fez uma cirurgia na coluna, bastante delicada. Eu fui até para João Pessoa. O trabalho numa multinacional norte-americana com ações em bolsa, ou seja, fechamento de ano fiscal, com um monte de projetos atrasados, reunião o dia inteiro, uma loucura, um estresse, o dia inteiro pendurado no telefone, no computador. Minha mãe e eu lá em João Pessoa ainda, com o objetivo de fazer o meio Ironman ano passado. Falei, cara, eu vou arrebentar nos treinos. Aí o que acontece, né? Altíssima demanda da minha mãe, eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe, meu pai já passou dessa para outra, minha mãe é viva, e eu tenho uma conexão muito forte com ela, então eu somatizo. Ela estando ruim, eu fico ruim, não tem jeito. Entendi. Você sente. Eu sinto. Então, estresse por causa dela, estresse por causa do trabalho, e eu socando a bota lá em João Pessoa, num calor grande, no teatro. Aí, né, o transplantado, ele toma um medicamento que chama imunossupressor. Né? O sucesso do transplante na história, ele veio, né, assim, começaram a cirurgia, mas falhava. Quando descobriram um medicamento que colocava um órgão novo, o nosso organismo ele tenta jogar tudo que é corpo estranho para fora. Entendi. Entra uma ferpazinha, uma madeirinha aqui, daqui a pouco seu corpo quer colocar para fora. Então você colocava um órgão de outra pessoa em você, o seu corpo fala, isso não é meu. Ele rejeita. E aí inventaram, né, o avanço da medicina, uma medicação que chama imunossupressor. O que é que ele faz? Ele atua no nosso sistema imunológico para dizer assim, meu, né, calma aí. E aí ele nos deixa mais fracos. Então, o meu sistema imunológico, Pega ela. ele é mais fraco do que o seu, porque eu tomo uma medicação para deixar ele mais fraco e eu não ter a minha rejeição. Aí você já imagine, um sistema imunológico que já é enfraquecido de propósito para que eu não tenha rejeição, com um estresse devido à questão da minha mãe, um estresse grande pelo trabalho, e aí um estresse pelo triatlon, e nesse tumulto, o que aconteceu? Eu que preciso ser um relógio suíço no triatlon, comer bem, dormir bem, Total. falhou tudo. Comecei a dormir tarde, não comendo bem, aí minha imunidade, que já é baixa, Caiu. caiu. Aí, internação. 10 dias internado, saí 15 dias depois peguei uma Covid. E aí essa Covid se estendeu para uma Covid longa ou síndrome pós-Covid. Então, ano passado eu tive cerca de 10 episódios de febre, dores no corpo, que durava entre uma semana e até 15 dias. Isso 10 vezes ao longo do ano. Então, em fevereiro do ano passado, né, estava inscrito para o meu Ironman do Rio de Janeiro, ligo para a assessoria e falo, ó, estou saindo, entro lá para ver as condições de Cancelar. cancelar a minha inscrição. E ano passado eu fiquei praticamente off do triatlon, fazia ali uma corridinha de vez em quando, só que corria uma semana, 2, 3, Caía de novo. caía de novo. E a nóia é grande, porque quem tem uma doença autoimune tem propensão até outras. Se eu tenho 3, eu falo, caraca, será que é uma quarta chegando? E aí eu tinha febres, né, corpo bastante dolorido, meu estômago ficava meio cheio, assim, sentindo um pouco empachado. E quando eu levantava rapidamente, essa questão que dá uma tontura de vez em quando, comigo estava correndo toda hora. Eu fui pronto. Qualquer vez que você levantava, você sentia. Agora vai aparecer a quarta. E aí, no fim, né, exames, mais exames, né, ao longo do ano, tudo, não se encontrou nada. Aí a equipe médica falou, meu, isso é Covid longa mesmo. A boa notícia é que ela passa. Né, vem acometendo muitas pessoas com esse quadro aí, quadros diferentes, algumas pessoas têm diarreia, outras têm febre, mas ela fica aí até 2 anos, aí começa a arrefecer, comigo demorou 1 ano, aí fim do ano passado começou a arrefecer, aí eu comecei a conseguir fazer uns testes, voltar,
E aí tive em janeiro ainda uma virose, e aí de fato eu comecei, né, retornei para o triatlo em fevereiro. Agora, né? E agora tem competição. Aí, né, retornando agora, a minha principal competição desse ano é o Mundial de Transplantados lá em Dresden, na Alemanha. Jogos Mundiais de Transplantados. É um negócio maravilhoso. Eu tive no último, né, na Na Austrália, Austrália eu vi esse daí que você em foi. 2023. Cara, esse agora da Alemanha serão em torno de 3 mil atletas, é a expectativa. Pra você ter uma ideia, as Paralimpíadas têm um pouco mais de 4 mil atletas. A gente vai ter um evento quase do porte das Paralimpíadas, só de pessoas transplantadas. E assim, não é tipo jogos escolares, é um evento porte olímpico, instalações maravilhosas. Lá na Austrália, quando eu entrei no complexo aquático lá, eu falei, cara, eu quero morar aqui. Eu vi quando você Um voltou, você negócio comentou muito sobre isso. impressionante, cara. E esse é o grande objetivo do ano. Voltei essa semana, voltei para assessoria esportiva, né, para, né, realmente ter um treinamento mais organizado, né, porque eu estava fazendo uns testes ainda, vendo se meu corpo ia segurar, né, esse retorno. Agora eu estou, né, me sentindo sólido, uma saúde boa, e agora simbora, né? Show. E pra gente começar a ir ali pro finalzinho, você pegou tudo isso daí e hoje você tá dando palestra, você tá trabalhando com mentoria, você tá trazendo todo isso que passou na tua vida no ambiente de resiliência para o mundo corporativo, seria isso? Seria isso. O que acontece, né? Eu sou um apaixonado por resiliência. Em um dado momento, Não, você não é apaixonado. Ela caiu para você e ela tá caiu para aí. mim. Mas para eu transmitir isso, né, eu comecei a me aprofundar, estudar mesmo. Né? Em um dado momento, aí passando por todo esse tumulto e conseguindo diversas vitórias, eu mesmo me perguntei, Júlio, falei, cara, eu estou tendo muitas vitórias. E quando eu olhei na minha própria vida, não é só de agora. Quando eu estava lá em João Pessoa, eu quis fazer isso. E sempre olhando lá na frente, 2, 3 anos para frente. Aí eu consegui fazer. Né? Eu queria fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem para a Europa. Aí um dia, voltando para casa de ônibus coletivo, falei, cara, eu quero fazer essa viagem. Me deu assim, eu vinha vindo aula de inglês, mas não tinha muito dinheiro. E aí foi na época que veio a conversão do real para o dólar, né? Lá em 1997. Então um real era um dólar. Eu ganhava R$ 257 de bolsa de iniciação científica, viraram US$ 257. Eu falei, ô, rapaz, Agora valeu a pena. agora vai dar. Né? 4 bolsas era a passagem aérea, né? 4 meses. E planejando bem vai, né? Olhando lá na frente. E aí, onde é que eu estava? Você trocou o dólar. Troquei o dólar, fiz essa viagem para a Europa, né? Mas não era esse ponto não. A gente estava falando de que antes? Você estava falando que você Da tá resiliência, resiliente. né? E aí, essa viagem foi porque assim, eu comecei a olhar a minha história de vida e vi que eu conseguia pôr os objetivos e alcançar os objetivos, mesmo com muitas lutas e sofrimento no meio do caminho. Vim fazer doutorado aqui, fazer doutorado na Itália, e tudo pensando anos de antecedência. Então, os projetos que eu colocava, eu conseguia realizar. Eu falei, pô, tem uma característica aqui dentro de mim que eu não sei pôr explicitamente em palavras, mas que vem dando certo. E aí eu falei, o que é isso? E aí comecei a estudar superação e resiliência. Não só olhando para mim, mas olhando para pessoas também do meu, né, campo de visão e lendo. Falei, cara, aí você começa a ver, por exemplo, né, todo mundo que, né, é bem sucedido tem disciplina no sangue, lá em Lá em cima. cima. Aí você começa a identificar elementos. Mesma coisa foi para resiliência. Eu falei, caraca, né? Essa fase da minha vida dos últimos anos, não só eu consegui, mas o nível de sofrimento foi master, né? Sim. Muito mais do que eu tinha tido antes. Antes eram as lutas normais da vida ali, né? Eu falei, cara, eu sofri, né? Aí a resiliência é isso, né? Você passar por um abalo, né? Um processo e conseguir se recuperar disso, né? E tocar a vida em frente. Isso é ser resiliente, né? E aprender de maneira natural e também refletindo e estudando sobre o que aconteceu. E aí, Júlio, cara, eu vi assim que a resiliência, cara, foi fundamental em todo esse processo. Aí realmente eu comecei a me aprofundar. O que é que caracteriza uma pessoa resiliente, né? Comecei a buscar livros, artigos,
né? Resiliência é um campo de estudo muito forte dentro da psicologia. Então você tem a psicologia positiva, né? Você tem a psicologia tradicional, todo mundo estuda muito. E aí você começa realmente a identificar elementos. E o estudo de caso era quem? Eu mesmo. Aí você vê elementos lá, por exemplo, assim, pessoas resilientes não agem por impulso. Então você não, aí eu falei, eu não ajo por impulso, é muito raro. Porque a impulsividade ela é prejudicial. Né? Se você passa numa loja, vê um relógio, né, de ouro lá, caro, você não tem dinheiro, por impulso vai e compra, é ruim. Se você tem um problema crítico, né, no mundo corporativo, problema crítico, se o problema cai nas suas mãos, você já sai querendo resolver, sem planejar. não compreender o problema, que é outra característica dos resilientes, inclusive de equipes resilientes. Você não age antes de você saber o que fazer, que é parar, raciocinar. Aí eu comecei a estudar tudo que envolve resiliência, e aí eu consigo hoje, né, aquilo que eu na prática fui passando, eu consegui, através de estudos, mapear o que está por trás, e aí eu consigo levar isso de maneira muito clara para frente, com as minhas palestras, mentorias. E É assim por diante. basicamente isso, é trazer de fato o que aconteceu, porque é justamente o que nós sempre falamos, é trazer um caso, uma coisa constante, É, aquilo que de fato aconteceu, para entregar para uma outra pessoa e falar: olha, você não precisa passar por isso. A exato. vela que você falou, você não precisa, mas está aqui a vela, você quer queimar a mão? É, A exatamente. escolha é tua. É, São dois resultados, certo? Um você pode sofrer, o outro não. Qual que você vai escolher? É essa a temática que eu acho que faz com que a pessoa entenda. E detalhe, é uma coisa que eu falo muito e eu principalmente explico para as pessoas. Eu consigo te dar o caminho, mas eu mas não é você. consigo caminhar por você. É, Eu consigo falar para você, olha, até aqui eu vou, porque eu posso ir que eu fui até aqui. Daqui para lá eu não consigo. Aqui é para lá é você. Então é essa a questão que a gente precisa ter. tem um ditado norte-americano, um dos ditados mais antigos dos Estados Unidos, né, que eu acho super bacana. Ele diz assim: eu posso levar o cavalo até o rio para beber água. Ponto. Acabou. Basicamente é isso. Agora, se ele vai beber, É dele. é ele que tem Então que, é né, essa baixar a situação, garganta, né? é essa Baixar a cabeça, situação né? É. que eu falo. Cornelis, teve tudo a ver com filosofia, mentalidade e alta performance? Tudo a ver, cara, tudo a ver, ô Júlio. Eu acho que um bate-papo super legal, né? Resiliência é necessário na vida, né? A resiliência, ela é parte do caminho para a superação, né? Sim. Ela não é por si só, ela faz você aguentar pancadas e crescer como pessoa. Mas quando você fala no caminho para a superação, né, aí você tem que definir bem objetivos. Você tem outros elementos, né? Definir bem objetivos, ter planejamento, foco e disciplina. Né? Quando eu estava voltando para o esporte, por exemplo, o que é o foco e disciplina? Eu tomava lá 7, 8 horas de medicação na veia, durante uma semana, eu saía do hospital e ia lá no Ibirapuera correr. Eu não fazia o melhor treino, porque a medicação ia cansando Sim. com o dia e com o passar dos Mas você dias. estava lá. Mas o melhor que eu podia fazer naquele dia, eu ia fazer. Cansado, sem vontade, mas de olho na importância. Então, assim, ter, né, esse entendimento que aquilo lá estava me trazendo um bem e ir fazer é fundamental, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Aí, esse vai ser o objetivo, esse vai ser a temática da tríade que a gente criou esse podcast, que eu quero mostrar para as pessoas que podem. A resiliência, a mentalidade, a alta performance, tudo faz parte de um processo de vida. E mudar só depende da própria pessoa. E é o que a gente está falando. Trazer você para mim aqui no meu primeiro episódio, justamente falando sobre resiliência, ele tem um grau de importância porque é justamente mostrar isso. Mostrar que Ah, mudar, a pessoa não precisa sofrer para poder mudar, ela basta escolher. Mas para escolher, a pessoa primeiro tem que começar. ah, Meu irmão, gratidão imensa você ter primeiramente aceitado ter vindo aqui para o nosso primeiro bate-papo. A gente vai tentar fazer mais
uns 9 desse aí trazendo psicólogos, trazendo pessoas que também estão em outro nível, assim, que podem trazer para nós um pouco das suas experiências e da sua bagagem. Meu irmão, Julião, obrigado aí, cara. gratidão Show de bola. Super pela bate-papo. presença aí e obrigado, gente. Se vocês gostaram, comenta, compartilha com o pessoal, que daqui para lá agora a gente vai subir o nível. Um forte abraço a todos.